Uma obra inacabada, uma empresa falida e muita gente desesperada. Eu tenho somente um contrato de financiamento, é uma promessa. Não quer dizer que o imóvel seja meu. O Via Legal de hoje mostra o drama de 152 famílias que financiaram a compra desses apartamentos. Elas tiveram que terminar a obra e ainda correm o risco de perder os imóveis. Para os olhos da Caixa, pode ser até que eu seja um inadimplente qualquer, mas eu não sou, não. O que existe não é só direito de uma parte, tem que respeitar o direito da outra parte e das duas. A gente também mostra os avanços e os desafios do país para melhorar a gestão do lixo. Eu acho que é a consciência de cada um, é a gente saber que o que a gente faz a diferença. E se a gente puder falando com um, falando com o outro. Para começar, as dificuldades encontradas por pacientes na hora de escolher entre remédios de marca, genéricos e similares. Não saia daí, o Via Legal está só começando. A tarefa parece simples, mas exige uma boa dose de informação e também de confiança. Na hora de comprar um remédio, muitos pacientes ainda se sentem inseguros e abrem mão de pagar menos para consumir apenas medicamentos de marcas conhecidas. O governo reconhece o problema e aposta em um controle mais rigoroso para garantir a eficiência dos produtos alternativos. Remédio de marca, genérico ou similar. Hoje, Márcia não tem dúvida na hora de comprar. Uma certeza que ela construiu de uma forma dolorosa. Há cerca de uns 4, 5 anos eu tive um Tersol. E esse Tersol estava evoluindo para virar um terceiro olho. Eu falei assim, gente, fui ao oftalmologista, comprei o colírio, que na época era genérico, bem mais barato. Eu usei numa quinta, numa sexta, no sábado, domingo de manhã, meu olho estava que não abria mais. Aí eu liguei para uma amiga, que é médica, que nem é daqui de Brasília, ela falou assim, Márcia, faz o seguinte, compra o colírio de verdade, volta na farmácia e compra o colírio de marca. Eu usei às 11 horas, ao meio-dia, à 1 hora da tarde, meu olho já estava quase assim desinchado e o Tersol tinha estourado. Ela conta que anos depois, durante o tratamento de um câncer, recebeu do próprio médico a orientação para comprar apenas o remédio de marca. Olha, o que você teve não foi uma gripe. Não compre genérico. Mas este farmacêutico do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos garante que não há diferença entre medicamento de marca e genérico. Em termos de tratamento, em termos de eficácia e segurança, é a mesma coisa. O que há, segundo ele, é um trabalho de marketing da indústria farmacêutica, que, claro, não quer perder mercado. É complicado você generalizar e querer desacreditar uma política que é recomendada internacionalmente e utilizada internacionalmente, mesmo pelos países desenvolvidos, tá? E não se pode deixar de lado nunca que há um componente mercadológico muito grande. Na verdade, política de genérico não é política para pobre, é questão de racionalidade. Ele explica que os remédios são fiscalizados regularmente pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e que problemas no transporte ou na armazenagem podem comprometer a eficácia do produto, seja lá de que tipo for. Não podemos, obviamente, deixar de lado que há a possibilidade de problemas de qualidade, né? Mas isso, em tese, isso há para todos os fabricantes. E o que dizem os médicos sobre a questão que deixa pacientes inseguros? O Conselho Federal de Medicina não gravou entrevista. Por e-mail, informou que os profissionais têm autonomia para prescrever qualquer medicamento, mas que a escolha é do paciente. A Anvisa exige que a cada 5 anos, os medicamentos que já estão no mercado sejam submetidos a novos testes. Ao analisar o resultado de um deles, o do similar Primacef, a agência constatou que o produto não estava dentro dos padrões exigidos e cancelou o registro sanitário até a apresentação de novos estudos.
O laboratório recorreu à Justiça Federal questionando a competência da Anvisa para cassar o registro. O caso veio parar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que foi taxativo. Segundo os desembargadores, quando o assunto é vigilância sanitária, a Anvisa tem sim poder de polícia e pode a qualquer momento exigir que um fabricante comprove a segurança e eficácia de um medicamento. Resumindo, trata-se de uma questão de saúde pública. Segundo a agência, a análise dos remédios similares está mais rigorosa, mas o órgão regulador garante. As regras e os prazos para a readequação dos laboratórios foram definidos há bastante tempo. A principal norma entrou em vigor em 2003. A empresa teve um prazo suficiente para fazer esses estudos, para apresentar esses estudos. No momento da renovação, ela não apresentou. Se ele for cancelado, nesse caso, ele pode fazer novos testes, apresentar toda a documentação e ele vai ser novamente registrado como medicamento similar. Com medidas mais severas de segurança, a intenção é assegurar a qualidade do produto e garantir que mais pacientes comecem a pensar como Larissa. A jornalista conta que superou o receio de comprar remédios genéricos e similares. No começo a gente ficava meio insegura, né? Não conhece direito, não sabe, até porque hoje em dia é uma fábrica de fazer dinheiro esse negócio de laboratório de medicamento. Você fica um pouco, mas depois você começa a usar, depois que você começa a ver que não faz diferença nenhuma, que os efeitos são os mesmos que você busca, aí eu acho que é tranquilo. A jornalista sabe que trocar os medicamentos de marca pelos alternativos é uma forma de pagar menos. Por isso, defende que o Estado seja rigoroso na fiscalização do setor. Tem que ser rigoroso, é a saúde, é o corpo da gente, é a vida, né? É a nossa vida que está em jogo. O consumidor pode ajudar a tirar do mercado medicamentos com problemas ou que não fazem o efeito prometido. A orientação é que a pessoa informe o fabricante, registre uma reclamação no PROCON ou mesmo faça uma denúncia junto à Agência de Vigilância Sanitária. A providência pode ser tomada, inclusive, pela internet. Anote aí. Você sabia que o Brasil tem mais vigilantes privados do que policiais militares? É isso mesmo. São números que fazem do país o maior mercado da América Latina nesse setor, mas que também servem de alerta. É preciso ser rigoroso para impedir que pessoas despreparadas assumam a função. Veja na reportagem de Alessandro Moura o que a Polícia Federal exige para liberar a atuação desses profissionais. Eles estão por toda parte e, segundo dados oficiais, já superam o total de policiais militares. No país, cerca de 600 mil pessoas trabalham como vigilantes. São funcionários de empresas privadas credenciadas pela Polícia Federal para prestar serviços de vigilância patrimonial no comércio, nos bancos e até em prédios públicos. A profissão é regulamentada por lei e só pode ser exercida por quem passa por um curso oferecido por escolas habilitadas pela PF. São aulas teóricas e práticas, que abordam temas como primeiros socorros, aula de tiro e até o que fazer diante de um incêndio, por exemplo. Uma das exigências mais importantes para quem quer trabalhar como vigilante é ter porte de armas. A licença é emitida pela Polícia Federal com base em regras como as do Estatuto do Desarmamento, que exige, por exemplo, a comprovação de idoneidade. Isso significa que o candidato não pode ter antecedentes criminais e nem estar respondendo a processo na Justiça. As normas rigorosas são defendidas e justificadas por órgãos como a Advocacia Geral da União. A legislação limita o exercício da atividade de vigilante porque é da essência dessa atividade a exposição de terceiros de toda a sociedade a riscos decorrentes do uso do armamento. Daí porque há necessidade não só de uma qualificação técnica, ou seja, ter de saber usar o armamento, mas também de uma qualificação moral, que se resume, que se traduz na expressão da ausência de antecedentes criminais. E as regras não valem apenas para a preparação inicial do profissional. Uma portaria da Polícia Federal exige que a cada 2 anos o vigilante passe por uma reciclagem e, de novo, comprove que atende a todas as exigências. Um cliente desse advogado, que responde a um processo criminal, foi barrado no curso e impedido de continuar trabalhando. Clóvis acusa a PF de aplicar uma norma inconstitucional. Não se pode falar ou antecipar uma culpa
ao indivíduo que busca esse curso de reciclagem como forma de capacitação e continuidade na sua profissão. A alternativa da defesa foi entrar com um mandado de segurança na Justiça Federal. A intenção era suspender a decisão administrativa que impediu a aprovação dele no curso de reciclagem. Em primeira instância, não deu certo. Ao analisar o pedido, esse juiz federal manteve a proibição. Eu entendo que, ainda que nós tenhamos uma garantia constitucional genérica de presunção de inocência, não quer dizer que a pessoa não possa vir a ser, por motivos cautelares, de proteção a outros interesses igualmente legítimos, proibida de exercer uma ou outra atividade. Tanto a decisão judicial quanto as regras rigorosas têm o apoio de Gilvan. O supervisor de segurança, que coordena uma equipe de 70 profissionais, diz que as normas estabelecidas são importantes para garantir que a população tenha confiança no setor. Isso é importante porque no desenvolvimento de suas atividades, assim, a gente sabe que está com uma pessoa em condições de desenvolver os trabalhos e consciente do que é crime, o que não é, o que a legislação permite e o que ela não permite. Esse processo continua em tramitação. Depois do fechamento dessa reportagem, o candidato conseguiu o aval do Tribunal Regional Federal da 5ª Região para ser aprovado no curso de reciclagem. Por outro lado, a Advocacia Geral da União, que representa a Polícia Federal, recorreu da liberação. O sentimento de quem financia um imóvel e não recebe o bem no prazo prometido é de frustração e muitas vezes de revolta. Sensações que há 15 anos fazem parte da rotina de 150 famílias de São Paulo. Se não bastasse o fato de terem sido obrigados a terminar a construção, os moradores agora convivem com a ameaça de perder os apartamentos. Casa própria com prestação menor que o aluguel. Lino e Sueli não resistiram ao anúncio e decidiram comprar um apartamento. A casa própria é um sonho de qualquer casal, de ter aquilo que é seu. O casal que estava prestes a se casar acompanhava cada etapa da construção, mas não demorou para surgir os primeiros sinais de que havia algo errado. Em pouco tempo, o sonho virou um pesadelo. Só promessas de que vai ficar pronto de tal dia, vai entregar o ano que vem e nada de entregar. E eu ia ficando muito nervosa. A gente começava a ver o andamento das obras e a paralisação da mesma. A gente começava a falar, peraí, tá errado. A construtora faliu antes de terminar a obra. Isso foi há cerca de 15 anos. Na época, o casal solicitou que a Caixa, que financiou o imóvel, acionasse o seguro garantia. A intenção era que uma nova empresa assumisse as obras, mas o banco não tomou providências. Quando você pega um imóvel que tem a garantia de uma instituição financeira com este nome, você não tem dúvida. Você já, desculpa o termo, mas você já tasca a caneta lá e assina, que é o compromisso com o social. E até hoje nós estamos nesse embrulho. O advogado dos moradores alega que a Caixa descumpriu o contrato. Essa situação toda que foi gerada por esses processos, ela não seria necessária se a Caixa cumprisse o que ela assinou. Ou seja, parou de construir, aciona o seguro, põe outra construtora e continua a construção. O prédio, que tem 19 andares e 152 apartamentos, foi terminado pelos próprios moradores. Revoltados, muitos deixaram de pagar o financiamento. O problema é que quem mora aqui é considerado invasor e corre o risco de perder o imóvel. Até hoje, nada foi regularizado. Eu tenho somente um contrato de promessa de compra. É um contrato de financiamento, é uma promessa. Não quer dizer que o imóvel seja meu. Porém, a Caixa Econômica considera que o imóvel é meu. E ela quer fazer um leilão. O impasse foi parar na Justiça Federal. São diversos processos apresentados por moradores que pedem indenização por danos morais e materiais. Os casos são analisados individualmente. E uma recente decisão aqui do Tribunal Regional Federal reconheceu a responsabilidade da Caixa nesse tipo de contrato. Na ação nós pedimos a indenização material
correspondente aos gastos que eles tiveram para concluir a obra fisicamente. Nós pedimos o dano moral pela essa situação que foi criada. E o especialista faz um alerta. Mesmo enfrentando uma situação como essa, o ideal é que o mutuário mantenha as prestações em dia. Deixar de pagar pode ser uma solução muito arriscada, muitas vezes não recomendável. Então, é fundamental para as pessoas que vão adquirir imóveis em construção, ver a idoneidade da construtora, a segurança e, naturalmente, não ficar alheio à construção. O caso de Sueli e Lino ainda aguarda uma decisão. O casal diz que só vai ficar tranquilo quando estiver tudo quitado e com a escritura do apartamento em mãos. Para os olhos da Caixa, pode ser até que eu seja um inadimplente qualquer, mas eu não sou, não. Ninguém deixa de pagar um financiamento porque quer. E para isso, até para isso existe seguro, entende? O que existe não é só direito de uma parte, tem que respeitar o direito da outra parte e das duas. É uma esperança e eu quero acreditar. A gente tem que acreditar. Não é isso? A justiça está aí, a favor da gente também. Né? Isso que é importante, a gente se apega a isso. Que a justiça está a favor da gente. A Caixa Econômica recorreu da decisão. O banco argumenta que em um outro processo envolvendo o mesmo condomínio, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região não responsabilizou a instituição pelos problemas. Pela internet, você pode assistir outras reportagens sobre financiamentos habitacionais. Estelionato. Esse é o crime cometido por quem burla a lei e recebe de forma indevida dinheiro de programas sociais, como seguro-desemprego e o FGTS. Por isso, a ordem é ser rigoroso para evitar prejuízos e até comprometer iniciativas criadas para proteger o trabalhador em momentos difíceis. Depois de 3 anos de serviço na mesma empresa, Dona Yolanda foi dispensada. Assim como milhares de brasileiros, a auxiliar de limpeza entrou com pedido para receber o seguro-desemprego. 5 parcelas. O valor é um salário mínimo. Então, para mim, vai ser uma grande coisa. Se bem que depois que terminar, eu pretendo arrumar um outro serviço, não pretendo ficar parada ainda. O seguro-desemprego, um dos mais importantes direitos dos trabalhadores, é pago em dinheiro por tempo determinado a quem foi demitido involuntariamente. A duração do benefício vai de 3 a 5 parcelas, dependendo do tempo de trabalho. A própria empresa já faz todo o encaminhamento, né, da documentação para o Ministério do Trabalho e automaticamente essa pessoa já está, né, já tem direito. Ela procura o Cine, ela tem até 15 dias para procurar o Cine e fazer esse encaminhamento. E no máximo, em 30 dias, ela já está recebendo a primeira parcela do seguro-desemprego. Mas para ter acesso a essa ajuda é preciso atender a alguns critérios. A lei exige que a pessoa tenha recebido pelo menos 2 salários consecutivos nos 6 meses anteriores ao pedido, trabalhado no mínimo 1 semestre nos últimos 3 anos e não ter nenhuma outra fonte de renda. Além disso, o trabalhador não pode estar recebendo outro benefício da Previdência Social. E as consequências para quem tenta burlar as regras podem ser graves. Um desses casos foi flagrado em Lajeado, a 110 quilômetros de Porto Alegre. 2 sócios de uma empresa simularam uma relação de emprego. Um deles foi contratado por um tempo e depois demitido. Com o golpe, eles conseguiram receber R$ 2.500 de seguro-desemprego e ainda sacar de forma irregular quase R$ 20 mil do FGTS. Descoberta, a dupla foi denunciada e condenada por estelionato. Houve recurso. Mas aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a condenação foi mantida. A particularidade do caso reside no fato de que o pretenso empregado que teria deixado a empresa, nela continuou a trabalhar como responsável químico.
E daí, também por essa razão, a prova de que a rescisão não correspondia à verdade. O caso de Lajeado não é uma exceção. A realidade mostra que a atuação de quadrilhas pode causar prejuízos milionários aos programas sociais. O superintendente regional do Trabalho e Emprego no Rio Grande do Sul cita o exemplo que envolveu centenas de pessoas que agiam na região do Vale dos Sinos. Eles pegavam lá nome de pessoas, lançavam como trabalhadores fantasmas, recolhiam todas as contribuições deles, completavam os 6 meses e davam baixa sacando o benefício, buscando simplesmente esse benefício de 3 parcelas de um salário mínimo, que dá hoje mais de R$2.000. Então, multiplicado aí por 350 casos, nós chegamos a mais de R$700.000 só nesse ato. Quem está sem trabalho ou já recebeu o seguro-desemprego condena as fraudes e lembra a importância dessa ajuda extra. É uma garantia, né, que quando um dia ficar desempregado, tem ali umas parcelazinhas para ajudar ali aqueles meses, né, que tinham recém-emprego. Uma pessoa não tem certeza se vai pegar um serviço em seguida, né? Acho que a importância está nisso aí. Quando a pessoa larga o emprego, é obrigada a correr atrás de outro, né? E vai saber se vai chegar em seguida esse serviço. A gente vê dizer, né? Muito roubo, muita coisa, muito desvio, né? Podia até ser melhor, de repente, né? Se não fosse essas coisas tudo, né? Um problema grave e que exige o envolvimento de todos os brasileiros. Estou falando de falhas e até de irregularidades no descarte do lixo. A boa notícia é que o assunto tem sido discutido com frequência e cada vez mais gente parece disposta a mudar de comportamento. Não é difícil constatar que a Baía de Guanabara, que banha 12 municípios do estado do Rio de Janeiro, recebe todos os dias toneladas de lixo, boa parte de material flutuante. Um cenário desse tão bonito, né? Tem hora que você olha, tá completamente cheio de lixo. Já vi sofá, entendeu? Pneu, garrafa PET. Uma das saídas para amenizar o problema foi a instalação de ecobarreiras, que fazem a contenção de parte desse material. Só que muitas vezes o volume de lixo é tão grande que as estruturas se rompem. Basta uma volta pelos mangues espalhados pela região para comprovar o resultado. A Baía de Guanabara é o local escolhido, pelo menos por enquanto, para sediar as provas de vela dos Jogos Olímpicos de 2016, que vão acontecer na cidade do Rio de Janeiro. As ecobarreiras, meros paliativos, não vão ser capazes de esconder as falhas numa questão que envolve a reeducação ambiental de toda a sociedade. Enquanto na Europa e na Ásia, como é o caso do Japão, cerca de 40% de todo o lixo é reciclado, as metas aqui no Brasil são bem mais modestas. Na cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, o objetivo é chegar a 25% até 2016. Uma das faces do excesso de resíduos produzidos pela população mereceu um olhar especial de um grupo de fotógrafos. Eles direcionaram as lentes para o lado social da questão do lixo. A iniciativa partiu deste alemão radicado no Brasil há mais de 25 anos. Michael começou a registrar a vida nos galpões de reciclagem em 2010. As fotos foram feitas na capital fluminense e também na periferia de Pequim, na China. A experiência provou que, apesar de geograficamente tão distantes, os catadores vivem realidades semelhantes, que são resultados de um crescimento acelerado que tem sido uma ameaça ao ecossistema global. É um fato social, em primeiro lugar, porque essas pessoas sustentam as famílias com esse trabalho e são muitas vezes vistos como marginais. A exposição, montada no Centro Cultural da Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi mais uma iniciativa da campanha Melhore o Planeta, adotada pelo Conselho Nacional de Justiça. O propósito é divulgar boas práticas adotadas nas unidades judiciárias de todo o país para incentivar o uso racional de recursos. A cada papel que a gente gasta, cada vez que a gente liga uma torneira
ou que acenda ou apague uma luz ou computador, que pequenas medidas sejam tomadas para essa economia. Nos últimos anos, o Judiciário estabeleceu metas para reduzir em 2% o consumo pessoal de energia elétrica, telefone, água, papel e combustível nos tribunais. O desafio não é pequeno. Em 2010, a Justiça brasileira consumiu eletricidade suficiente para abastecer quase 93 mil famílias, cada uma com 3 pessoas. Cada tribunal ele tem algumas respostas a enviar para o Conselho Nacional de Justiça. Há um glossário dessas respostas e uma forma que não é muito simples de como elas são medidas, e a partir desse dado chega-se ao resultado final de quanto cada tribunal efetivamente economizou e se ele atingiu ou não a meta. Para atingir a meta, tribunais colocaram em prática várias medidas, como a automação dos elevadores, a instalação de sensores nos aparelhos de ar-condicionado e até a retirada de lâmpadas em lugares com pouco acesso. No Tribunal Regional Federal da 2ª Região, as providências incluíram ainda a troca de copos descartáveis de plástico por canecas. Na mesa de Suzana, ela está sempre à mostra. Eu acho que é a consciência de cada um, é a gente saber que o que a gente faz a diferença. E se a gente puder falando com um, falando com o outro, não é só fiscalizar, é incentivar a mudança de atitude. Isso eu acho que é o mais importante. Mas para Micael, a mudança de atitude também passa pela maneira como a sociedade enxerga quem trabalha com o lixo. Ou seja, a conscientização deve vir acompanhada do fim do preconceito. Na China, muito mais pessoas com orgulho, que realmente falaram: eu trabalho no lixo, mas eu mandei as minhas crianças para a universidade. Isso aqui que nós tentamos fazer também com fotógrafos jovens, de dar dignidade às pessoas. Eu falei, é mais importante que vocês estabeleçam um contato, dar dignidade às pessoas. Não é só clique, tirar a foto e ir embora. É mais importante realmente estabelecer uma amizade que nós conseguimos. O Via Legal de hoje termina aqui. Na próxima semana a gente mostra mais histórias que foram decididas na Justiça Federal. Até lá!